É uma honra dar início a este projeto, estar integrando, este projeto Não Se Cale, Vozes em Movimento. Uma ação estratégica construída a muitas mãos entre a Secretaria de Estado das Mulheres do Pará e a Escola de Governança Pública do Estado, através do nosso Laboratório de Inovação Pública, nosso grupo de trabalho em Educação à Distância e Governança. Eu falo hoje não apenas como o mediador e coordenador de um laboratório de inovação, mas como um servidor público com mais de 20 anos de trajetória também no Sistema Único de Assistência Social, acompanhando na ponta e na gestão as histórias silenciadas, os desafios institucionais e os caminhos de superação que só a escuta, a política pública estruturada e a coragem de enfrentar desigualdades podem oferecer. Eu sempre digo que vivemos tempos paradoxais. Por um lado, vemos avanços institucionais significativos. Por exemplo, o próprio fortalecimento da SEMU no nosso estado, a formulação de planos estaduais com recorte de gênero, a instalação da Casa da Mulher Brasileira e a criação de uma rede de organismos de políticas públicas para as mulheres nas 12 regiões do Pará. Mas, por outro, ainda convivemos com altíssimos índices de violência doméstica, feminicídios e desigualdades econômicas que aprisionam mulheres em relações de dependência. E é nesse contexto que clamamos a urgência de reforçar que as conquistas das mulheres não vieram como concessão, foram resultados de séculos de luta, mobilização e resistência. E não podemos parar. É nosso dever coletivo garantir que essas vitórias não retrocedam. Essa luta por autonomia, liberdade e segurança passa por políticas públicas eficazes, mas também passa pela transformação da cultura institucional. A violência contra as mulheres não começa num simples tapa, como dizem. Ela começa muito antes, no controle da renda, da negação de oportunidades, na naturalização da desigualdade, no discurso que silencia e banaliza a violência. Ah, foi só um tapinha, foi só um gesto de amor. A violência contra as mulheres, ela não começa no golpe, ela começa no discurso, na cultura, na omissão. E só termina quando há enfrentamento institucional e mudança cultural. Por isso, precisamos falar de autonomia econômica como estratégia de ruptura do ciclo da violência. Quando uma mulher tem renda, acesso à formação, crédito, suporte psicológico e acolhimento, ela não só denuncia, ela se reconstrói. E quando se reconstrói, transforma outras vidas ao seu redor. Mas precisamos de um Estado que não apenas ofereça políticas. Precisamos de um Estado que escute, que atue em rede, que seja presença concreta na vida de todas as mulheres em todos os territórios. Um Estado que silencia diante da violência de gênero é cúmplice. Um Estado que escuta, estrutura e protege é um agente de transformação social. Aqui entra o papel da inovação pública, o papel da inovação em políticas públicas. Não estamos falando de tecnologia pela tecnologia ou para a tecnologia. Inovar nesse campo significa criar caminhos mais humanos, mais acessíveis, mais eficientes. Precisamos parar de pensar por e começar a pensar com as mulheres. Acredito que a força deste projeto Não Se Cale está justamente nisso, em transformar a escuta em ação, o dado em política, o relato em estratégia, o silêncio em movimento. Não há inovação possível, nem política pública sustentável, sem equidade de gênero. A Agenda 2030, os ODS, os pactos federativos e os marcos jurídicos existem, mas o que transforma é o compromisso ético com a vida, com a dignidade e com a justiça. E então, gente, que neste evento, nesta trilha formativa de aulas, de compartilhamento, que possamos
ter debates riquíssimos, que seja também uma convocação para a multiplicação desta temática. Esse espaço de diálogo nasce do compromisso com a promoção dos direitos humanos, do enfrentamento à violência de gênero e da construção de políticas públicas alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 5, que é a igualdade de gênero, o ODS 10, redução das desigualdades, e o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Hoje, temos a honra de receber a professora Márcia Jorge, referência no enfrentamento à violência contra as mulheres na Amazônia e na formulação de políticas com recorte de gênero. Sua trajetória institucional e seu compromisso com os direitos das mulheres nos ajudarão a compreender a complexidade e os avanços do papel do Estado na proteção, na promoção e na garantia desses direitos. O Pará tem dado passos importantes nessa agenda, mas sabemos que os desafios ainda são imensos. Por isso, criamos esse espaço. É um convite para refletirmos, nos responsabilizarmos e, sobretudo, não nos calarmos diante de qualquer forma de violência. Olá, sou Márcia Jorge, assistente social. Estou hoje aqui para tratar de um tema muito importante nesta grande parceria com o projeto Aulas Abertas, com a nossa EGPA, Não Se Cale, Vozes em Movimento, em um mês importante que trata sobre o aniversário da Lei Maria da Penha, a importância de avaliação das políticas públicas, principalmente no enfrentamento à violência contra as mulheres. Estaremos hoje aproveitando essa oportunidade para chegar até você. Teremos vozes aí nos 144 municípios, com articulação também para passar da fronteira do Pará, porque realmente é uma necessidade, um diálogo aberto, onde a gente possa estar alinhando, principalmente, informações sobre as políticas públicas para as nossas mulheres, com destaque aqui no estado do Pará. A minha fala, ela vai se estruturar em alguns tópicos que vai ficar mais fácil para que a gente possa acompanhar a metodologia que nós preparamos com muito carinho para esse momento. Vamos tratar no primeiro tópico sobre a importância dos trabalhos, na verdade, dos tratados internacionais e nacionais para a estruturação da política pública das mulheres no enfrentamento à violência. Vamos falar um pouco da importância dos decretos assinados internacionais, dos acordos em que o Estado brasileiro assinou, principalmente no enfrentamento à violência, para que a gente possa construir um Estado brasileiro que dê conta de atender as mulheres em sua diversidade, mas principalmente um Estado que venha reconhecer e venha aprimorar políticas públicas para diminuir a violência dos direitos humanos das mulheres. No segundo tópico, nós vamos tratar sobre uma linha do tempo, para que a gente possa entender esse processo da institucionalização da política pública, que mesmo com todos os avanços no campo da legislação, a gente sabe que é uma política nova, uma política que vem corresponder ao anseio dos movimentos sociais, do movimento feminista, mas que ainda precisa de muitos avanços para que tenhamos uma política de Estado forte, com capacidade de construir estratégias de enfrentamento a todas as violações dos direitos humanos das mulheres. No terceiro tópico, nós vamos tratar um pouquinho da importância dessa pactuação federativa, que hoje nós temos o Ministério das Mulheres, nós temos hoje criação de organismo de política para as mulheres, no campo federativo, Ministério, Secretarias de Estados e Secretarias Municipais. No quarto tópico, vamos falar sobre a criação da estrutura de políticas públicas com foco principalmente no estado do Pará, onde nós vamos colocar a importância de termos hoje uma Secretaria de Estado das Mulheres, um Conselho Estadual trabalhando a política pública de forma organizada, planejada, com recurso previsto no PPA e com instrumento de gestão com capacidade de ampliar essa política para os territórios em parceria com os municípios. Estaremos também no quinto item falando sobre a rede de atendimento.
Hoje nós podemos destacar que o Estado do Pará tem uma rede de atendimento que envolve a saúde, a educação, a assistência social, o sistema de justiça e também ampliando agora para que a gente possa envolver ainda mais a sociedade num contexto maior. E temos também no 6º item a importância da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. Sabemos o quanto ainda é necessário que tenhamos mulheres ocupando os espaços de poder no judiciário, no legislativo, nas câmaras federais, municipais, no poder executivo, para que a gente possa pensar em mudanças de comportamentos e de estratégia de políticas públicas com foco de gênero para melhorar o atendimento para as nossas mulheres. Vamos aqui iniciar esse diálogo com vocês, aproveitando essa oportunidade, essa parceria da Escola de Governo com a Secretaria de Estado das Mulheres. Eu preciso me apresentar como profissional de formação, eu sou assistente social, sou especialista na área de gestão, responsabilidade social, sou do Movimento de Mulheres há 20 anos, sou do Conselho Estadual do Direito das Mulheres, do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e hoje estou aqui na Secretaria de Estado das Mulheres, ocupando, a estrutura como coordenadora de promoção de enfrentamento à violência e promoção dos direitos das mulheres. Vale ressaltar que eu tive a oportunidade de ter sido a primeira assessora técnica que trabalhamos quando foi criado na CEJU-DH a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Mulheres. Fui a primeira assessora técnica e logo depois eu tive a oportunidade de passar por várias gestões como coordenadora estadual. Para mim é um privilégio poder falar hoje dessa política pública que não mais se restringe à polícia para prender o homem que comete a violência e ao abrigo para resguardar a vida da mulher. Hoje nós estamos num novo olhar, em um novo tempo de se construir no Estado brasileiro uma política pública com capacidade de atender à realidade dos territórios nacionalmente e no Pará, principalmente com a grande evolução que foi a própria criação da Secretaria de Estado das Mulheres. Não podemos entrar em qualquer discussão para tratar sobre as políticas públicas para as mulheres, que mesmo sendo uma política construída na sua institucionalidade de forma muito recente, de 2003 para cá, sem lembrar da luta dos movimentos sociais. Sem dizer que a história do Estado brasileiro se reporta a muitas lutas de mulheres que tiveram a oportunidade de estar hoje trazendo para nós conquistas que naquela época se deu ainda com o processo de intervenção dos movimentos sociais. Podemos citar a própria Constituição, que é democrática, mas que no momento da sua promulgação foi necessário que mais de 2.000 mulheres entrassem no cenário federal, conhecido como Lobby do Batom, para dizer a importância de termos uma Constituição federativa que dê conta de atender também às necessidades das mulheres. E lá está escrito, no artigo 5º, que homens e mulheres são iguais perante a lei. No entanto, vivenciamos uma realidade de um machismo estrutural, de uma sociedade patriarcal, de uma necessidade imensa de fortalecer políticas públicas de Estado e de fortalecer, principalmente, instrumentos de gestão para que essa política pública não fique mais na pauta só dos movimentos sociais e dos movimentos feministas, para que passe a ser uma pauta federativa, numa pactuação onde prevê recurso, planejamento e intervenção para melhorar a vida das nossas mulheres nos seus territórios. A gente trouxe aqui para vocês alguns recortes na história que trata sobre os principais documentos que nós tivemos nesse processo de construção para que o Brasil pudesse começar a pensar numa estrutura de políticas públicas para a proteção dos direitos humanos das mulheres. A gente vai citar aqui, em 1979, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que foi adotada pela ONU, ratificada pelo Brasil em 84, considerada como a Carta Internacional dos Direitos das Mulheres, que reconhece a violência como uma forma de discriminação. Trazendo isso um pouquinho para cá, para a nossa realidade, nós temos a Lei Maria da Penha ontem completou dia 7, 19 anos. Uma lei que veio para trazer a responsabilidade do Estado brasileiro em construir políticas públicas para atender a mulher,
mas também para punir os homens que cometem a violência, principalmente o ato do feminicídio. Então, o Brasil foi condenado em cortes internacionais para ter uma legislação que desse conta de atender às mulheres, tanto no oferecimento de serviços especializados, delegacias, abrigo, promotorias, varas, juizados, retaguardas, para que a mulher possa sair, inclusive com a autonomia econômica, do ciclo da violência. Então, o Estado brasileiro construiu, sim, uma legislação muito boa, que precisa melhorar sua aplicabilidade, no entanto, foi por meio de condenação das cortes internacionais, e a gente ressalta isso com um movimento coordenado pela Maria da Penha, que tem o seu nome à lei, e por toda uma movimentação da sociedade civil, e hoje nós temos esse grande avanço. Então, em 1993, nós tivemos também uma declaração importante, que foi a Declaração de Viena, e que programou, na verdade, os direitos das mulheres, os direitos humanos, reconhecendo formalmente a violência doméstica. Em 93, nós tivemos a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, também tudo monitorado pela ONU Mulher, que tem um papel muito importante hoje nessa parceria, inclusive com o Ministério das Mulheres, construindo proposta de políticas públicas que realmente venha fazer com que o Brasil ele corrija todas as formas de violações e trazendo também a sua responsabilidade em cima da assinatura desses decretos, desses tratados. Então, nós tivemos a Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres em 94, que foi aqui em Belém do Pará, um marco histórico, né, para que a gente pudesse pensar no enfrentamento à violência contra as mulheres, e trazendo para isso uma responsabilidade muito grande. A gente citou os principais tratados de declarações, de planos, porque foi por meio desses instrumentais que nós começamos a pensar em políticas públicas de Estado para pensar em redes de atendimento, construção de serviços e, principalmente, construir estratégia para eliminar a violência contra as mulheres. Bom, a gente traz também uma reflexão sobre o que nós conseguimos avançar a partir do momento em que o Brasil ele foi signatário desses tratados, que foi nosso primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, que eu quero aqui condicionar esse momento, primeiro, a um grande avanço que nós tivemos em 2003, com a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, com status de ministério ainda, não era um Ministério das Mulheres, que era a SPM. Já foi um avanço do governo federal, construiu uma estrutura já para pensar na política pública. A partir daí, nós tivemos um fortalecimento também do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que foi vinculado a essa secretaria em 2003, que é a Secretaria Especial, a SPM. Começamos o processo de escuta nacional com as conferências estaduais e municipais, que foram retaguarda para a elaboração do nosso primeiro plano em 2002, primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, primeiro plano que estruturou os eixos específicos para o enfrentamento à violência contra as mulheres, passando para os estados brasileiros a responsabilidade de criar o organismo de política para as mulheres. Foi nesse momento que o Pará também criou, por meio ainda da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o primeiro organismo de política para as mulheres, que foi uma coordenadoria, entre outras coordenadorias que foram criadas, para que a gente pudesse construir uma pauta, de fato, por dentro do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para atender a política pública das mulheres. Em 2006 veio o avanço, como a gente acabou de colocar, que foi a Lei Maria da Penha, fruto de todo esse processo de conquistas também das mulheres, para que fosse reconhecido que a violência contra a mulher não é um problema pessoal, não é algo que tem que ficar isolado, que o rompimento do silêncio é fundamental e que o Estado brasileiro precisava ter uma retaguarda com uma legislação que trouxesse a punição, mas também equipamentos de atendimento para melhorar a vida das mulheres, principalmente aquelas que conseguem denunciar a violência. Foi a partir da Lei Maria da Penha que começamos a construir uma rede de atendimento integrada, que desse conta de atender a mulher a partir da sua denúncia, com equipamento especializado da Delegacia da Mulher, com a medida protetiva, com acompanhamento, para que essa mulher tivesse acompanhamento psicossocial, para que ela fosse encaminhada para varas especializadas, e começamos a construir, de fato, uma retaguarda para atender as mulheres, e também algo fundamental que a gente precisa colocar aqui, que é realmente o reconhecimento da violência doméstica
como algo que é crime. Então, a tipificação das 5 violências que vem na lei ajudou também a identificar a violência e a punir o agressor. E logo em seguida tivemos a lei do feminicídio com aprimoramento no Código Penal e ontem, né, no aniversário da Lei Maria da Penha, acompanhamos vários julgamentos estes que ainda precisam melhorar sim, porque a gente precisa alcançar a punição no sentido do rigor da lei. Então, muitos pegam 20 anos, 30 anos, e a maioria dos casos não consegue o teto máximo. Mas isso já é um retorno para a sociedade que o crime, a violência doméstica é crime e o feminicídio é um crime bárbaro e que precisa realmente ser, esse agressor precisa ser condenado e nós precisamos dar retaguarda para as vítimas desse feminicídio. Em 2007, nós tivemos um instrumento muito importante no enfrentamento à violência doméstica, que foi o Pacto Nacional pelo Enfrentamento. O estado do Pará foi o segundo estado naquela época a assinar o Pacto Nacional de Enfrentamento. Foi quando se pensou em construir planos, programas e projetos direcionados para essa política do enfrentamento. Aprimoração de projetos que pudessem melhorar os fluxos de atendimento e, principalmente, a construção de equipamentos como abrigos para as mulheres, centros de referências especializados. Hoje nós já temos a Casa da Mulher Brasileira, hoje nós já temos política na área da segurança pública como Pró-Mulher, como a Patrulha Maria da Penha. Então, a partir desse pacto federativo, se olhou mais para o enfrentamento à violência doméstica. E, a partir daí, em 2015, tivemos a lei do feminicídio. Essa lei ela veio qualificar o crime de homicídio, reconhecendo a motivação de gênero. Isso é muito importante. Então, hoje, o crime contra a mulher, a violência, seja ela patrimonial, seja ela sexual, moral, psicológica, ela tem hoje a retaguarda para que a gente possa impedir o feminicídio, mas, sobretudo, quando isso acontece, a gente ter como punir e mostrar para a sociedade que nós não estamos mais vivendo um momento em que, infelizmente, nós vivemos esse momento há pouco tempo, não foi muito tempo atrás, onde a violência doméstica era tratada como pena branda, onde o agressor pagava cesta básica para poder, se justificar perante a sociedade, quando, na verdade, a violência é algo cruel. As pesquisas apontam que 90% da violência doméstica acontece nos lares dessas famílias e que também a maioria são os seus agressores que cometem. Então, a mulher, ao se relacionar afetivamente com uma pessoa, ela acredita que ela terá realmente um relacionamento respeitoso, com dignidade, mas nem sempre isso acontece. E hoje nós temos vários casos sendo revelados, porque temos condições de dizer que já estamos construindo de forma forte e operante legislações e também serviços para que essa mulher tenha retaguarda. No entanto, no enfrentamento à violência contra as mulheres, precisamos ainda mudar comportamentos e mentes. Por isso que o trabalho ele também é educativo, precisamos mostrar para a sociedade que homens e mulheres precisam ter iniciativas para diminuir a violência, inclusive com as nossas meninas. Então, a lei do feminicídio veio dar esse suporte. A gente teve também no índice dessa evolução para o aprimoramento das políticas públicas para as mulheres, a Política Nacional de Enfrentamento, que começou em 2015, hoje o Ministério das Mulheres tem programas especiais para construir redes fortalecidas, principalmente com os estados e com os municípios. Tivemos também, em 2023, a recriação do Ministério das Mulheres. Um recorte fundamental que a gente precisa colocar e precisamos dizer que, a partir de agora, nós temos o Ministério das Mulheres trabalhando 3 áreas muito importantes para as políticas públicas das mulheres. Uma secretaria especial que trabalha no enfrentamento à violência, uma secretaria especial que trabalha a autonomia econômica das mulheres e uma secretaria que trabalha a articulação no cenário nacional para que tenhamos organismo de política para as mulheres e conselhos municipais. Então, hoje, nós estamos tratando de políticas públicas de Estado e como trazer essa realidade para nós aqui, Estado do Pará. Nós começamos, trazendo a própria criação da Secretaria de Estado das Mulheres como algo fundamental para o aprimoramento da política pública de Estado. Nós tínhamos a Coordenadoria da Mulher. Essa Coordenadoria da Mulher ela teve um impacto importante, porque conseguiu colocar
dentro do PPA do Governo do Estado, já previsões orçamentária e financeira. Conseguimos fortalecer o Conselho Estadual na época, criar o fundo do Conselho Estadual para que a gente pudesse ter arrecadação para a política pública e fizemos uma transição para a nossa Secretaria de Estado das Mulheres, que foi criada agora também, recente, em 2023. No entanto, é importante dizer que houve um reconhecimento do Governo do Estado em tirar das conferências, várias conferências, né? Nós vamos realizar já a 7ª conferência, uma proposição importante que foi reivindicada pelos movimentos de mulheres por todos os territórios do Pará, que era uma criação de uma Secretaria de Estado das Mulheres, que isso reporta o avanço para a política pública no Estado do Pará, no campo da abrangência, de respeito aos territórios, mas, sobretudo, com desenho de organismo de política para as mulheres descentralizada, com orçamento previsto e com organização de PPA, diagnóstico e planos estaduais de política para as mulheres. Tivemos também, em 2024, né, o lançamento do primeiro plano. E hoje nós já estamos com o 3º plano. Então, o Estado do Pará ele vem avançando nessa construção. Estaremos realizando a nossa 7ª conferência diferente de Brasília. Brasília vai realizar a 5ª conferência. O Estado do Pará ele tem uma marca importante, que é justamente a pauta da mulher ser sempre uma pauta positiva por meio dos movimentos sociais, do movimento de mulheres. E essa 7ª conferência ela vai nos ajudar a construir o nosso 4º plano estadual de política para as mulheres, onde nós vamos ter a participação de todos os territórios das 12 regiões de integração do Estado do Pará. Estamos saindo de um momento de conferências municipais, realizamos 42 conferências municipais no Estado do Pará, sobre a coordenação da Secretaria de Estado das Mulheres e do Conselho Estadual, com a orientação do Ministério das Mulheres, discutindo temas importantes de grande relevância para os territórios, com uma diferença. Hoje nós estamos trabalhando na parceria com o município, obedecendo, inclusive, ao Pacto Federativo de construir a política do município, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, a ampliação de organismo de política para as mulheres. As conferências realizadas no Estado do Pará, nós realizamos em parceria com os organismos de política para as mulheres, que na sua maioria, daqui a pouquinho eu vou passar o mapa para vocês, na sua maioria são secretarias municipais e conselhos municipais. Conseguimos organizar a conferência para que o município também tenha como responsabilidade elaborar seus diagnósticos, seus planos municipais de política para as mulheres, com olhar para a saúde, para a educação, para os territórios, mas principalmente deixando as suas especificidades registradas. Esses planos municipais vão ajudar a Secretaria de Estado das Mulheres, por meio do seu plano estadual, a descentralizar essas políticas públicas com olhar dos territórios. Então, pensar autonomia econômica para as mulheres ribeirinhas, quilombolas, mulheres do campo, da floresta, das águas, das periferias, olhando hoje as mulheres invisibilizadas, as mães atípicas, as moradoras de ruas. Então, é um leque muito grande e o Estado do Pará precisa ter essa responsabilidade. Esse é um grande desafio e uma grande diferença quando a gente cria uma Secretaria de Estado das Mulheres. A Secretaria de Estado das Mulheres, ela cuida do PPA, de melhorar a vida das mulheres em todos os segmentos por meio de um planejamento e de instrumento de gestão. Há necessidade, sim, de melhorar, de aprimorar. No entanto, hoje nós temos uma pactuação com o governo federal, com o Ministério das Mulheres, com a direção, com a organização, inclusive com parceria em grandes equipamentos de políticas públicas de enfrentamento à violência. A gente pode citar aqui a própria Casa da Mulher Brasileira, hoje funcionando em Ananindeua, com a construção de serviços unificados, onde temos presente Ministério Público, Delegacia Especializada, acompanhamento psicossocial para mulheres, autonomia econômica, em uma gestão compartilhada. Por isso que a pactuação federativa ela é fundamental para que tenhamos uma política de Estado, Ministério das Mulheres entrando com recurso, construindo, governo estadual dando todo o suporte, inclusive financeiro,
governo municipal entrando também com a estrutura de funcionamento e também os serviços que são do Estado. Dessa forma, nós temos um equipamento completo para atender as mulheres em todas as áreas, principalmente para que ela consiga quebrar o ciclo da violência. E esta Casa da Mulher Brasileira será construída em Belém, em Marabá, e teremos uma específica para atender as mulheres indígenas. Então, a Pactuação Federal reforça o governo estadual na sua responsabilidade na implementação de políticas públicas, reforçando planejamento, diagnóstico e, principalmente, iniciativas que possam melhorar o fluxo de rede, assim como também dialogar com o governo municipal, não mais vinculando a política da mulher apenas à política de assistência. Hoje nós temos uma direção de que a política pública para a mulher ela precisa cumprir a rigor a sua institucionalidade, criando um organismo de política para as mulheres, uma secretaria municipal, um diagnóstico, um conselho municipal dos direitos das mulheres, que também tem o apoio do conselho estadual, para que ela tenha o primeiro plano ou o segundo. Na maioria, a gente vai precisar criar planos municipais com olhar na sua diversidade, na transversalidade para as políticas públicas das mulheres, para que o município comece a pensar também como melhorar a política da mulher com estrutura orçamentária e financeira. Isso significa que não vamos mais ter um retrocesso de criar políticas públicas para as mulheres apenas para festa, para campanhas. Hoje, a política pública para a mulher ela precisa ter a sua institucionalidade. Temos hoje como grande desafio na nossa 5ª Conferência Nacional, que será final de setembro e início de outubro, também construir um sistema nacional de políticas públicas para as mulheres. O Estado do Pará está nessa parceria, porque hoje nós já temos 41 organismo de política para as mulheres, nós já temos um fórum estadual que condensa todos esses organismos que estão representados nas 12 regiões de integração, onde a gente dialoga com as nossas gestoras, capacita, orienta, descentraliza os projetos da Secretaria de Estado para os municípios e faz uma conexão com o Fórum Nacional de Organismo de Política para as Mulheres. A mesma coisa na estrutura de fortalecimento dos conselhos. Hoje nós temos um conselho estadual que está trabalhando na ampliação dos conselhos municipais. Hoje nós temos 61 conselhos municipais, ainda uma realidade bem difícil, porque precisamos alcançar os 144 municípios. No entanto, já é um avanço construído para fortalecer uma política de Estado, uma política que tem que trazer o recorte territorial e, sobretudo, fortalecer as mulheres que estão mais distantes e que precisam ter acesso às políticas públicas. Não podemos mais pensar em política pública para as mulheres de forma isolada e nunca sem a participação das mulheres. Tudo para as mulheres deve ser construído com as mulheres e para as mulheres. Então, isso é uma fala dos movimentos sociais, mas que nós temos embasamentos teóricos e metodológicos para dizer que a escuta, chegar perto das mulheres é a melhor estratégia para a construção de planos, programas e projetos, e principalmente pensando em planejamento que respeite os territórios, a sua diversidade e aquilo que a gente pode transformar em política de acesso para as mulheres no campo, inclusive, da autonomia econômica e de melhoramento na autonomia. Tratar tudo isso é importante porque é uma construção recente, mesmo que a história do Brasil e do mundo globalmente, a gente sabe que tudo para as mulheres vem do fruto dos movimentos sociais, tudo vem por denúncias e tudo para as mulheres precisam realmente ter esse olhar específico para uma política que tenha respeito pela diversidade. No entanto, hoje nós podemos afirmar que o Estado do Pará está ampliando na sua rede de atendimento, que nós temos hoje condições de melhorar os atendimentos às mulheres por meio da política de abrigamento, que nós temos políticas de abrigamento nos principais territórios, que são as políticas regionalizadas. Nós temos a política do Parapaz, que é uma política de atendimento que colabora com a delegacia especializada também em caráter regional. Nós temos Casa das Mulheres Brasileiras, que também tem um atendimento unificado e melhorado para atender as mulheres nas suas especificidades e, sobretudo, evitando a revitimização institucional. Nós temos hoje, na área da segurança pública, o Pró-Mulher, que atende a mulher com a ligação do 190, onde a mulher pode falar sua denúncia e esse policial, essa policial que passam por um processo de capacitação, vão até você e vão verificar o que está acontecendo para poder fazer o encaminhamento para a rede de atendimento. Temos também hoje
um acompanhamento para as mulheres com medidas protetivas, que são a Patrulha Maria da Penha, que também está sendo descentralizada no estado do Pará, em parceria com a Segurança Pública, Tribunal de Justiça, onde nós teremos... Estamos oferecendo para as mulheres que estão com medida protetiva o acompanhamento. Esse acompanhamento é feito também com encaminhamento para as mulheres, para a rede de atendimento, para que ela possa ter acesso às políticas públicas no campo da saúde integral, no atendimento psicossocial, saúde mental para as mulheres, para a política de cuidado, que é uma política nova no significado da sua institucionalidade, mas é uma política que todas nós sabemos que as mulheres precisam de retaguarda, com creches, com atendimento para a sua saúde mental, com programas voltados para a sua autonomia econômica, e a mulher que está no ciclo da violência, ela precisa ser abraçada, acolhida, encaminhada para essa rede de atendimento. Nós temos também a rede de assistência social, que nós temos em todos os municípios condições de atender a mulher, no CREAS, que é o primeiro equipamento especializado por dentro da assistência social, que pode fazer o atendimento e encaminhamento para a rede de atendimento. Então, hoje, falar de política pública para a mulher é falar de rede de atendimento com avanço na área executiva, pela criação das secretarias municipais, coordenadorias, movimento social via conselhos municipais, conselho estadual, Poder Judiciário com Patrulha Maria da Penha, com atendimento ao homem que comete a violência, com acompanhamento dos grupos, hoje reflexivo, por meio do juizado, com varas especializadas, defensoria pública, ou seja, hoje nós temos condições de oferecer para as mulheres uma retaguarda importante. Esses projetos que trabalham, né, essa rede formada, a Rede Paraense de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, é um projeto que tem perspectiva de ser descentralizado para que o próprio município possa construir a sua rede de homens parceiros para o fim, né, da violência. A gente sabe o quanto precisamos romper esse machismo estrutural e, estrategicamente, a gente vai pedir a parceria dos homens nesse processo para que a gente possa também dar uma atenção para o eixo da educação. Temos também que colocar aqui algo fundamental, que foi um reconhecimento de proposições que saíram das conferências no Estado, que foi a criação, a construção do nosso Hospital da Mulher, o primeiro hospital da América Latina que tem portas abertas para as mulheres vítimas de violência doméstica e vítimas de violência sexual. Esse hospital tem uma equipe preparada, com exames, com tudo de melhor para as mulheres, né? Mas, sobretudo, ele tem uma retaguarda dentro do próprio hospital. Lá nós temos condições de que as mulheres façam sua ocorrência policial, já saiam com a sua medida protetiva, e, enquanto Secretaria de Estado das Mulheres, fizemos uma capacitação com toda a equipe técnica, e hoje o hospital pode encaminhar a mulher para a rede de abrigamento, se for necessário, para que ela tenha acesso à defensoria pública, a varas especializadas, ou seja, para toda a rede. A gente conhece e tem hoje tentado afirmar que, infelizmente, as mulheres ainda têm 2 canais de entrada para a rede de atendimento. É a saúde, quando ela está muito machucada, quando ela está precisando de atenção, e assim que ela chega na rede da saúde, nós precisamos dar toda a atenção. Notificação compulsória, encaminhamento para a rede, fazer com que essa mulher tenha toda a atenção, e quando ela chega na delegacia. Precisamos ter um acolhimento humanizado, um atendimento diferenciado, para que ela saia com a medida protetiva, com acompanhamento da patrulha, mas, sobretudo, com o fluxo da rede esclarecido, para que ela tenha acesso a todos os serviços que nós podemos oferecer, para que ela fique, né, eu diria assim, atendida e seja fortalecida no rompimento do ciclo da violência. Eu quero, encerrando aqui a minha fala com vocês, para dizer que é importante as mulheres participarem dos espaços de poder. É necessário que a gente ocupe esses espaços de poder, porque a participação das mulheres no espaço de poder, ela é essencial para a consolidação de uma democracia representativa e inclusiva, contribuir para a formulação de políticas públicas mais equitativas e sensíveis às diversas necessidades da população feminina. No entanto, nós sabemos essa realidade, que no Brasil, especificamente no estado do Pará, as mulheres ainda enfrentam inúmeros desafios para ocupar esses cargos de poder e decisão. E quando ocupam esses cargos de poder e decisão, ainda enfrentam a violência política, a violência sexual, e precisamos tratar de todas essas situações para que as mulheres tenham a oportunidade
capacidade de ocupar esses espaços e fazer com que as nossas necessidades elas sejam realmente atendidas. Nós precisamos dizer também que a Secretaria de Estado das Mulheres tem trabalhado na parceria com a EGPA, com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por meio de um instrumental importante, que é um modelo de gestão. Nós temos aqui uma Câmara Técnica que permite que a secretária Paula Gomes, como gestora maior, dialogue com todas as secretarias do governo do Estado, com o Ministério Público, com a OAB, com a representação da LEPA por meio da Procuradoria Especial sobre a pauta da mulher. Não podemos discutir, debater, construir projetos, programas para as mulheres sem ter o apoio da segurança pública, da saúde, da educação, da assistência social, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Realmente é uma ferramenta de gestão que partilha, que organiza e que colabora para que a gente possa trazer a realidade das mulheres e consiga desenvolver para elas as respostas mais rápido naquilo que é de sua necessidade. Estamos à disposição para contribuir. Espero que esse momento, essa escuta de vocês, que nós estamos passando dessas informações, ajude você no seu município, na sua estrutura de trabalho, a melhorar o atendimento para as nossas mulheres, e precisamos sim avançar e muito para que tenhamos uma sociedade justa, humana e que compreenda as mulheres como parceira de uma sociedade onde homens e mulheres possam caminhar e viver, a gente sempre diz, o bem viver, né? Viver bem, com amor, com passividade e, sobretudo, com respeito. Muita informação, né, professora? Temos algumas perguntas aqui que recebemos. Você mencionou que o Pará vive um momento histórico com a criação da CEMU. Quais são os principais avanços concretos já alcançados nessa estruturação e o que ainda precisa ser enfrentado com urgência? Muito importante essa pergunta. A gente considera que é um momento importante, de grande relevância na institucionalização das políticas públicas no cenário nacional. Hoje nós temos o Ministério das Mulheres e temos aqui uma Secretaria de Estado das Mulheres que tem condições de trabalhar pelos 144 municípios, organizado seu PPA, diagnóstico e até a elaboração dos planos para atender a realidade dos municípios. Então, a institucionalização da política pública para as mulheres é uma necessidade para a criação de políticas estruturadas, com orçamento, com desenhos de território e, principalmente, com conhecimento do diagnóstico. Então, o planejamento das necessidades dos territórios, ele precisa ter uma articulação de um organismo de política para as mulheres, para que a gente possa transformar aquelas necessidades que são pautadas nos planos municipais por dentro do plano estadual e fazer projetos que tenham estrutura nessa pactuação federativa e que alcance os municípios. O desafio é ampliar essas políticas públicas nos territórios dos municípios. Primeiramente, nós temos uma grande dificuldade no cenário do próprio Estado do Pará. No entanto, a responsabilidade da Secretaria de Estado das Mulheres hoje é justamente nesse novo olhar, né, por meio de uma secretaria, alcançar essas necessidades. Então, é pensar autonomia econômica para as mulheres do Pará, é pensar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ampliar o número de organismos de política para as mulheres, que é a criação de secretarias municipais, de conselhos municipais, como um braço nessa estratégia e o envolvimento dos municípios. Então, é realmente muito importante que ter hoje uma estrutura a nível nacional e no Estado do Pará para trabalhar a política pública das mulheres. Então, a Secretaria de Estado das Mulheres é um avanço, é um olhar para a política pública das mulheres que precisa, sim, ter toda essa dimensão para dar conta do grande desafio, que é justamente alcançar a realidade das mulheres nos territórios, respeitando a sua diversidade. Então, professora, como o Estado pode garantir que esses planos de políticas exclusiva para as mulheres, por exemplo, como o 4º Plano Estadual de Política para as Mulheres em construção, saiam realmente do papel e tenham um impacto real nos territórios mais vulneráveis da Amazônia? É importante essa pergunta para que a gente entenda que a política pública da mulher ela precisa ter instrumento de gestão. Primeiro, nós temos que ter
o olhar para que essa política seja uma política transversal, que ela respeite território, que ela dê conta de trazer as especificidades. O diagnóstico ele é fundamental para que a gente possa conhecer a realidade dos municípios, levantar aquilo que é positivo para as mulheres no campo da autonomia, das suas especificidades, e para o nosso plano estadual é necessário que tenhamos também a articulação com todas essas políticas. Então, trabalhar a política pública para as mulheres é pensar na saúde integral da mulher, é pensar no atendimento na área da assistência social, Bolsa Família, aluguel social, entre outros programas necessários, é pensar na política habitacional, é pensar em serviços que possam diminuir a violência contra a mulher de forma integrada, com fluxo de rede e protocolo. Então, realmente, garantir por meio de planos, programas e projetos é fundamental. A gente pode colocar como um ganho importante o próprio planejamento hoje do Estado, que é um planejamento descentralizado, que faz escuta nas 12 regiões de integração, que tem momentos de escuta com a comunidade, com o movimento, mas, sobretudo, com respeito aos territórios. Então, hoje, o nosso PPA, da Secretaria de Estado das Mulheres, nós temos atenção aos municípios, principalmente os municípios que estão precisando ampliar a sua rede de atendimento, monitorando o serviço, capacitando, dando oportunidade para que o gestor possa construir também a sua política pública local, mas com olhar de território. Então, não tem mais como pensar em política pública para as mulheres sem organismo de política para as mulheres, conselhos de direitos, diagnóstico e planos municipais, plano estadual, articulando orçamentariamente, né, e com pactuação federativa para que os equipamentos maiores de enfrentamento, como Casa da Mulher Brasileira, como centro de referência, que eu quero aproveitar para destacar que nós temos hoje um centro de referência de atendimento no Marajó, em Breves. É um centro que está atendendo as nossas mulheres, especificamente vítimas de violência, com medidas protetivas, atende nossas meninas e mulheres, e é um serviço especializado onde o Estado chega na região do Marajó com uma política descentralizada. Sabemos que a violência de gênero é complexa, né? Exige uma atuação intersetorial, multidisciplinar para atender. Quais as estratégias hoje que a SEMU tem adotado para garantir essa articulação entre justiça, segurança, saúde, educação e assistência social? É muito importante a sua pergunta, porque a gente sabe que atender a necessidade das mulheres está em todas as suas diversidades e principalmente na estrutura de políticas públicas. Então, a Secretaria de Estado das Mulheres tem uma Câmara Técnica, eu falei para vocês aí no módulo, que trabalha com todas as estruturas de secretarias de governo, com as principais políticas públicas, né? Temos na presença de toda a Secretaria de Governo, temos o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Esse modelo de gestão, a gente consegue pactuar respostas mais urgentes para as necessidades das mulheres. Temos hoje, né, condições de organizar melhor o planejamento do próprio PPA. Quando a gente desce para os municípios, a gente já traz também resposta para outras necessidades, vinculando a atenção da saúde integral, da própria segurança pública para as mulheres. Então, um modelo de gestão que permite a discussão das políticas na transversalidade, como a Câmara Técnica, que é legítima, é um decreto do governador. Isso faz com que a institucionalização da Secretaria de Estado das Mulheres tenha essa parceria para melhorar o atendimento das mulheres. Um outro olhar que a gente tem, que é muito importante, é a pactuação federativa. Hoje, a política pública para a mulher ela tem um desenho, ela tem uma estrutura, ela tem eixos estruturantes e tem também um olhar do Ministério das Mulheres para o cenário dos estados e principalmente onde nós temos Secretaria de Estado das Mulheres. E aí o Pará vem avançando na construção de organismo de política para as mulheres, vem fortalecendo o fórum estadual para que a gente possa também ter uma conexão com o Ministério das Mulheres, das nossas reais necessidades, de acordo, inclusive, com a realidade do Estado do Pará. Um dos grandes equipamentos construído nessa pactuação são as próprias Casas da Mulher Brasileira, que, como é uma realidade do Pará, teremos uma Casa da Mulher Brasileira para atender a mulher indígena.
Para finalizar, a gente aproveita aqui para deixar, para vocês entrarem em contato, para ter mais informações sobre a Secretaria de Estado das Mulheres, entre no nosso site. Lá você vai ter conhecimento de todos os serviços que nós oferecemos. Nós temos a ouvidoria, né, que é muito importante para atender as denúncias das mulheres, principalmente quando tem os seus direitos violados. Nós temos lá uma campanha importantíssima que também construímos em parceria com a IGPA, que é o Protocolo Não Se Cale, onde nós estamos trabalhando a parceria com o terceiro setor, com as empresas que trabalham hoje, que são donos de bares, de boates e similares, para que as mulheres sejam atendidas, né, no momento que aconteça a violência, a importunação, as mulheres possam ter uma retaguarda dentro desses estabelecimentos e terem todo o atendimento daquela equipe, daqueles profissionais, mas, sobretudo, do apoio da rede de atendimento, para que a gente possa também ter momentos importantes para as nossas vidas de forma tranquila e segura.